Já é menor a movimentação no mercado de reposição. Com a proximidade de final de ano, muitos pecuaristas já fecharam as contas em 2018 e aguardam o início do próximo ano para retomar as compras. A influência dos consumidores cresce, modifica a produção de alimentos. E no campo, a tecnologia está cada vez mais a serviço da qualidade. Veja na edição de hoje uma análise do assunto. Apesar do embargo russo, o mercado de suínos no Brasil deve fechar 2018 com um número de exportação positivo. Uma retrospectiva da pecuária e do trabalho desenvolvido com o Rally da Pecuária e as projeções para 2019 que tendem a animar o produtor. Tudo isso e muito mais agora no Mais Pecuária. Começamos o programa de hoje destacando o trabalho feito pelo GPB, Grupo Pecuária Brasil. Um grupo de pecuaristas que se uniram e criaram uma ferramenta independente, sem fins lucrativos, chamado de balizador de preços da arroba do boi gordo. Uma ferramenta única e exclusivamente alimentada por pecuaristas atuantes no mercado. Sobre como funciona a iniciativa e como ela surgiu, Walter Puga Júnior conversou com Paulo Dancieri Filho. Acompanhe. Paulo, obrigado mais uma vez por ter participado conosco aqui na Bolsa Brasileira de Mercadorias de uma conversa sobre a pecuária. Mercado que, como empresário da área industrial de equipamentos de pecuária, você conhece muito bem. Agora vamos falar desse grupo da Pecuária Brasil, o famoso GPB, que frequenta aí os telefones, né, os smartphones de todo mundo constantemente. O que é o GPB? O GPB, na verdade, essencialmente é um grupo de pecuaristas fazendo uma interação por pecuaristas para pecuaristas, né? Na verdade, é um ambiente que foi criado quase que virtual, porque ele se exterioriza através hoje do WhatsApp, de um aplicativo que já está disponível hoje gratuitamente, chamado GPB Balizador, que a principal função é a coordenação do que está acontecendo de verdade no mercado, principalmente de venda de animais, né? Então, balizador de preço é uma das funções do GPB, torna esse grupo mais próximo da informação do que está acontecendo de vendas efetivas. E rapidamente, através da tecnologia? Em tempo real. O desafio é mais dos próprios membros do GPB de informar esse dado das vendas, né? Mas não se limita a isso, né? Ele nasceu basicamente com esse propósito, mas isso está sendo ampliado porque é quase que uma onda do novo pecuarista que quer entender um pouco mais do negócio, que quer se conectar melhor, entender benchmark, entender mais de conhecimento, fazer compras mais inteligentes, de uma forma mais conjunta. É um movimento dos tempos modernos da inovação, né? Então, se nasce uma capacidade, um equipamento como um instrumento como o WhatsApp, onde você pode pulverizar a informação em tempo real, né? E isso permite que pessoas que têm os mesmos propósitos começam a se agregar, criando quase que um hub de profissionais, né? Ou seja, uma troca constante de informações em tempo real. Exatamente. Esse é o grande movimento do GPB que está culminando neste balizador, que é a primeira exteriorização, né, o primeiro produto tangibilizado, né, que é um aplicativo onde você informa o peso e tem o preço das negociações e tem em tempo real um balizador para entender mais ou menos como está o mercado. Diferentes regiões, média Brasil, média por estado, média por região. Exatamente, o GPB hoje é um grupo que, entre o grupo principal, que a gente chama grupão, e os coligados, a gente estima que a gente tem próximo de 9.000 pessoas interagindo nisso, né? Então, isso está sendo espalhado para o Brasil todo, porque não é gratuito, o trabalho que é feito é voluntário pelas próprias pessoas das organizações, justamente para que a gente consiga
que a pecuária se consolide com força, conhecimento e conexão entre as pessoas, né? Precisa haver, não é um movimento corporativista no sentido pejorativo do termo, mas um movimento de união da classe, basicamente. Falamos de preço, porque o GPB tem exposto as negociações com base nas informações pecuaristas. Mas o GPB já avança para outras questões? Quais são os principais debates que ocorrem nessa troca de informações entre os pecuaristas? Sim, o GPB está se movimentando e começou a criar grupos de trabalho para tratar de diversos temas. Temas institucionais como um todo, na promoção institucional do próprio grupo, vir para o mercado e dizer mesmo o que é e se abrir para a população da pecuária. Movimentos da balança do produtor e um movimento muito importante que está começando a nascer, que é o GPB educacional. Né? É um movimento de fomento à educação pecuária, educação da gestão, o impacto do conhecimento na atividade. Isso também passa a ser uma aspiração do grupo, que está sendo, repito, composto por voluntários, né, que querem contribuir com o seu tempo, para que a gente consiga criar uma onda, né, um ecossistema bem delimitado daquilo que é necessário, quais são os anseios do pecuarista e de que forma se consegue fazer essa ponte entre a necessidade, o conhecimento, para que se informe melhor, para que se eduque melhor, para que participe mais também, para que seja mais protagonista da pecuária, né? Deixe um pouco de reclamar, deixe um pouco de reclamar do preço, deixe um pouco de reclamar de tudo e passe a ser protagonista disso também, porque como qualquer organização, o protagonismo do pecuarista é vital para a transformação do agronegócio, da pecuária brasileira, né? Então, muito se critica, muito se fala, mas pouca gente realmente quer ser protagonista. Esse é um movimento que desafia esse protagonismo. Chama, tem que participar. Tem que participar. Tem que contribuir. Exatamente. Tem que expor o que conseguiu, o que não conseguiu e perguntar também. Principalmente com a contribuição mais onerosa que existe, que é a não financeira. É a contribuição... Não se paga nada. Não se paga nada. Mas tem que dedicar um tempo para o grupo. Tem que ter organização, tem que ter disciplina, né? Tem que ter informação, né? Não tem que entrar lá só para ver, para sugar, porque essa construção deixa de ser sustentável, ela precisa ser renovada. Então, essa contribuição é a mais dolorosa, é a mais cara, mas é essa que a gente precisa. A contribuição realmente da participação franca e pensando muito mais no grupo do que em si, né? Eu acho que isso é o que a gente tem tentado pregar lá, quando a gente consegue criar um grupo de pessoas que tira um pouquinho do seu tempo e que pensam no negócio. Claro que indiretamente vai se beneficiar disso, porque se a pecuária vai bem, o negócio dele vai bem, mas que ele passa a ver de cima e começa a se unir de forma voluntária e espontânea, isso tem tudo para dar certo. Por isso que a gente está acreditando tanto nesse movimento. Bom, esse é o GPB. Você acaba de ouvir o Paulo Dancieri Filho, empresário voltado para o agronegócio, que também atua na área de pecuária, de uma família que atua na pecuária, e que faz parte do GPB, o Grupo Pecuária Brasil, que nasceu lá no interior de São Paulo, mas hoje já está, né, espalhado por todo o país. Deixamos então esse recado para o pecuarista. Venha e se junte ao GPB. É isso aí. Todos convidados e bem-vindos. Agradeço a entrevista do Paulo Dancieri mais uma vez aqui. Voltamos ao programa. Nas últimas semanas, em Brasília, a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou diversos projetos de lei. E entre as discussões, o frete do milho, que em 2019 pode ficar ainda mais caro. Catarina Martorelli traz mais informações. Olá, bom dia a todos. Durante esses últimos dias de expediente, a Comissão de Agricultura da Câmara aprovou vários projetos, um deles para incentivar a produção de coco no Brasil. O projeto aprovado pela Comissão de Agricultura institui a Política Nacional de Incentivo à Cocoicultura de Qualidade. O objetivo da proposta é elevar a produtividade, a competitividade e a sustentabilidade da produção de coco no Brasil. E a Comissão de Agricultura aprovou também um incentivo ao cultivo combinado de plantas e peixes. O projeto de lei incentiva a aquaponia, que é um sistema de produção de alimentos que combina a criação de peixes e crustáceos com o cultivo de plantas em água. Assim é possível produzir vários vegetais em pequenos espaços, sem uso de adubo, porque as fezes dos peixes mineralizam a água. E a comissão aprovou ainda indenização para a área preservada em desapropriação de terras.
A proposta obriga o INCRA a incluir no cálculo da indenização a ser paga ao dono de terra desapropriada para a reforma agrária o valor da vegetação nativa e o pagamento por serviços ambientais. Ou seja, o projeto altera a lei que autoriza a desapropriação para a reforma agrária de terras que não cumprem a sua função social. E atenção, a disputa com a soja pode deixar o frete do milho mais caro em 2019. Segundo especialistas, a entrada da safra 2018-2019 da soja no mercado interno deve gerar maior demanda pelo serviço logístico. O plantio da soja nesta temporada começou mais cedo e isso estaria gerando um congestionamento logístico. Agora, na virada do ano, regiões produtoras de soja, como Goiás e Mato Grosso, já vão estar em época de colheita. Isso deve gerar uma disputa pelo caminhão, o que vai levar a uma logística interna do milho mais cara. Obrigada pelas informações, Catarina Martorelli, com informações direto de Brasília. A gente vai para um breve intervalo comercial e na volta mais informações para você. Não sai daí. Nas últimas semanas, o dólar tem tido altas seguidas, contrariando as projeções de baixa frente ao real. Os economistas e analistas de mercado financeiro esperavam um dólar mais barato para este fim de ano, mas foram pegos de surpresa por influências externas que levaram o dólar a manter a cotação acima de R$ 3,90. Sara Kirchhoff tratou desse assunto com um dos mais conhecidos analistas de economia do país, Silvio Campos Neto. Para ele, ele fala ainda sobre petróleo e comportamento da Bolsa. Acompanhe. E sobre este assunto, eu tenho aqui comigo o Silvio Campos, da Tendência Consultoria, que vai falar para a gente sobre essa questão do dólar. Silvio, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo ao SBA. Obrigado, eu que agradeço. Silvio, então a gente falava em um dólar a 3,70 caso o até então o pré-candidato, depois candidato Jair Bolsonaro fosse eleito presidente do país. Ele foi eleito presidente do país e agora a gente tem o dólar aí claramente durante vários dias passando o patamar dos R$ 3,90. Alguns economistas mais otimistas, inclusive, falavam a um dólar a 13,50 agora no fim do ano, e isso de fato não está acontecendo. Inclusive, no último boletim Focus do Banco Central, a previsão para o dólar agora no fim do ano passou dos 13,78 para 13,83. Por que isso está acontecendo? Por que essa disparidade toda aí de projeção e do que está acontecendo de realidade? Perfeito. Acho que realmente tem dois aspectos importantes que têm gerado um pouco dessa pressão cambial. Primeiro, a questão externa, especialmente desde outubro, houve uma piora de clima nos mercados internacionais, com toda uma preocupação, não só com a economia global, com as questões comerciais Estados Unidos e China, problemas na Europa, tem uma série de riscos, o ajuste monetário dos Estados Unidos, que agora parece que migra para um terreno um pouco menos preocupante, mas também vinha alimentando, as preocupações e a alta global do dólar. Então tem um fator externo que piorou, especialmente desde outubro, mas também aqui talvez o mercado tenha considerado uma perspectiva de que o novo governo, já nesse período de transição, indicaria de forma mais rápida e clara o modelo de reforma da Previdência que seria defendido. O que não aconteceu. Quer dizer, houve uma série de discussões públicas, divergências entre a área econômica e a área política, tudo questões que podem, devem até ser superadas, mas que num primeiro momento geraram um clima um pouco desconfortável. Então os mercados passaram também a atribuir um risco talvez um pouco maior, que essa agenda econômica, que é boa, é uma agenda apontada numa direção correta, certo, mas que essa agenda não tenha o respaldo devido da área política, e isso que obviamente preocupa. Claro que quando a gente olha para os próximos meses e trabalha com um cenário onde a reforma passe, acho que esse ainda é o cenário mais provável, e que ocorra alguma acomodação do risco externo, mesmo que um mundo mais desafiador para emergentes, a gente ainda vê perspectivas de um dólar cair nos próximos meses. Talvez não muito, mas ainda alguma queda nos números da tendência, na nossa expectativa. A projeção para o final do próximo ano está atualmente em 3,75. Então a gente vê sim essa perspectiva de alguma queda nos próximos meses. E claro, como você falou, existe essa preocupação global, tem a questão das tensões comerciais entre China e Estados Unidos, que parece que tem um acordo, que a coisa vai para frente, de repente fica tudo estagnado, o mercado adota aquele movimento de cautela de novo e as coisas acabam não acontecendo. E claro que isso impacta também muito para os países emergentes. E aí, olhando para os emergentes, a gente até pode dizer que o Brasil vai bem, né? De fato, o Brasil está numa posição de intermediária, O Brasil hoje não é entre os países mais vulneráveis,
por exemplo, casos da Argentina Claro. e da Turquia, que tem problemas muito sérios de contas externas e de inflação. O Brasil tem hoje contas externas muito sólidas, uma inflação bastante baixa, que deve manter juros baixos aí por um bom período. O nosso problema, obviamente, é fiscal. Quer dizer, então, nesse contexto, a nossa posição ela é muito ruim, por isso toda a dependência, né, de medidas que equacionem essa questão, principalmente a reforma da Previdência. Então, eu diria que o Brasil não está entre os mais vulneráveis, mas também não tem uma situação ainda muito confortável, porque tem esse problema fiscal a ser equacionado. E isso também, naturalmente, gera algumas pressões de mercados, né? Seja nos juros futuros, mas também no câmbio. Obviamente, se essa situação for bem encaminhada ao longo do ano que vem, faz parte desse contexto que eu citei, de queda de prêmios de risco, consequentemente uma queda do dólar. Silvio, falando dessa questão mais global ainda de China e Estados Unidos, tudo isso que está acontecendo parece que mostra aí uma nova tendência de mudança de paradigmas global, né? Sem dúvida, né? O que a gente observou nesses últimos anos foi uma China realmente a todo vapor, né? No seu crescimento econômico, na sua internacionalização, vamos dizer assim, né? De empresas chinesas, capitais chineses, né? E isso, claro, que gera reações, né? E uma delas, talvez a mais, né, chamativa nesses últimos tempos, foi dos Estados Unidos através do governo Trump. Quer dizer, então, claramente há também, né, até olhando para toda essa reação e como que a China tem lidado com isso, possivelmente nós não que veremos uma mudança dessa direção de crescimento da China. Acho que isso é inevitável, a China vai se tornar cada vez mais uma potência global por tudo que tem construído e por todo o contexto que envolve o país, mas eventualmente a China vai ter que também fazer algumas concessões para esses grandes parceiros, porque naturalmente esse desenvolvimento chinês gera algumas reações, alguns ruídos, até porque a forma como ele acontece não é talvez da forma com mecanismos mais justos, principalmente de concorrência. Então certamente os próximos anos aí nós veremos aí algumas mudanças nessa questão geopolítica, hegemônica, tanto do ponto de vista econômico, mas também com essa perna comercial ganhando um destaque. Silvio, outro ponto importante que teve aí ao longo de 2018 também foram umas quedas sucessivas do petróleo, né, considerada a rainha das commodities, e isso acaba mexendo diretamente com o mercado. Será que isso também é uma tendência para o ano que vem? O mercado de petróleo sempre é muito difícil, né, de se analisar, né, de se projetar, até porque existem muitas questões, né, envolvidas na definição do preço, né? Não é só uma questão do desempenho econômico global, que é fundamental. Então, se há uma perspectiva de menor crescimento do mundo, a demanda deve crescer menos e, com isso, naturalmente, o preço cai, que é o que aconteceu nessas últimas semanas. Mas também tem muitos interesses pontuais, questões geopolíticas, como, por exemplo, problemas com o Irã, com a Rússia, certo. Todo um jogo de apoios que existem no Oriente Médio, Estados Unidos juntamente com a Arábia Saudita, mas em contraposição aos interesses, como já falei, do Irã. Então tem uma série de questões que dificultam essa análise. O que dá para dizer é que, mesmo com divergências no âmbito da OPEP, é de se esperar que a OPEP tome alguma reação no sentido de conter um pouco a produção para evitar quedas adicionais dos preços. Então, eu diria que nesse cenário para os próximos meses, o petróleo não deve sofrer quedas adicionais, imagino até que possa ter alguma recomposição pequena, ou na pior das hipóteses, fique em níveis próximos aos atuais. Essa acaba sendo uma vontade, né, da Arábia Saudita e da Rússia de diminuir a produção do petróleo para segurar os preços, enquanto o presidente norte-americano Donald Trump não concorda com essa estratégia, né? Exatamente. Como eu falei, tem um jogo de interesses bastante intenso, com algumas questões antagônicas, né? E aí a questão dos Estados Unidos e Arábia Saudita chama a atenção, porque são países tradicionalmente aliados, mas com essa dificuldade, né, de compatibilizar interesses, que no caso da Arábia Saudita seria um preço um pouco mais alto, Estados Unidos prefere um preço um pouco menor, mas enfim, acho que também nesse contexto os países devem chegar num denominador comum e imagino que isso favoreça uma estabilização dos preços. Falando em outra commodity agora também bastante importante, que é a soja, né? A soja teve valorizações aí nos últimos dias, depois daquele acordo ou pré-acordo entre China e Estados Unidos lá no G20, em Buenos Aires, e ela se valorizou bastante lá na CBOT, na Bolsa de Chicago. Enquanto isso, aqui no Brasil, o prêmio pago ao produtor vem diminuindo, né? É de se esperar que isso aconteça. Na verdade, é uma devolução do que houve, né, na outra direção nesses meses anteriores, que foi da escalada, né, das tensões entre Estados Unidos e China. Quer dizer, claro que o Brasil acabou sendo, pelo menos num curto prazo, beneficiado por essa situação, né? O nosso escoamento aumentou bastante no período, os prêmios sobre os preços daqui subiram. Agora, conforme surgirem sinais
mais consistentes de algum acordo, ou pelo menos de que essa escalada protecionista vai ter uma estabilização nos próximos meses. Acho que é um cenário provável, né, que Estados Unidos e China pelo menos não avancem em novas restrições, em novas medidas, e com isso a China podendo voltar a comprar o produto norte-americano, isso certamente faria com que houvesse uma volta desses prêmios, ou seja, os preços subindo lá e aqui devolvendo um pouco dessa diferença, considerando que também é um mercado que está bastante ofertado, né? Ou seja, tem eventualmente algum desequilíbrio ainda, então acho que a tendência, partindo dessa eventual normalização ou diminuição das tensões Estados Unidos e China, é de se imaginar que os preços caiam um pouco nos próximos meses. Silvio, outro termômetro aí do mercado é o índice Bovespa, né, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, e que agora até há poucos dias apresentou níveis históricos, né, nunca antes vistos. Só que esses níveis aí acima de 90 mil pontos, eles são recordes pontuais, eles não são recordes reais, né? Sim. Inclusive, há uma pesquisa de que para ele realmente bater um recorde real, ele deveria operar acima dos 133 mil pontos, né? Então, é importante também que as pessoas entendam que há essa diferença quando a gente fala em recorde real e só recorde pontual, né? Esse recorde que a gente teve não foi real, no caso. Assim, sempre é importante atualizarmos, né, esses índices nominais aos efeitos da inflação. Lembrando que o pico histórico anterior lá de 2008, né, já se vão aí 10 anos, então é natural que tenha uma correção inflacionária importante, claro. E aí requerendo, né, uma alta muito mais forte para que a gente retome esses picos. Claro que a Bolsa também está se ressentindo desses mesmos fatores, não só externos, né, com todo esse sentimento de maior aversão ao risco, mas aqui com as incertezas políticas aí para o próximo governo. Mas, de novo, a julgar num cenário que a gente vê como mais provável, que é um exterior mais desafiador, mas não um mundo em crise. E aqui um cenário onde o novo governo, mesmo com essas dificuldades, consegue levar adiante a sua agenda de reformas, mas também, principalmente, uma agenda econômica na mesma linha do governo atual, uma linha mais ortodoxa, mais pró-setor privado, pró-concessões, privatizações, todo esse contexto que favorece naturalmente uma melhora de confiança e de ambiente econômico, dá para acreditar numa bolsa bem mais valorizada ao longo desse ano de 2019. E agora, nessa época de fim de ano, sempre é muito comum a retirada de recursos estrangeiros, né, aqui do Brasil. Esse ano, essa retirada de recursos, ela está dentro do normal ou ela está além do que se viu nos últimos anos? Ao que parece, até comparando o fluxo cambial, né, de novembro, dezembro com os anos anteriores, não está nada muito atípico. Realmente é um período sazonalmente ruim para os fluxos, tem aí muitos movimentos de saída, né? Empresas fazendo alguns ajustes de balanço, isso aí acaba sendo normal, mas não parece que tenha nada muito diferente do que a gente vê no padrão histórico. Até por isso o Banco Central tem feito algumas intervenções pontuais, né, com oferta de leilão de linhas de dólares, mas a partir de janeiro é de se imaginar aí uma reversão aí desse processo, uma normalização, digamos assim, sempre lembrando que o contexto global, já esse ano de 2018, mas também olhando para 2019, é um cenário de uma liquidez não tão boa como nós tivemos até recentemente, né? Os bancos centrais principais, né, estão começando a reverter aquele período de ultra expansão monetária, o Fed em especial, mas o Banco Central Europeu também já vai parar de comprar ativos agora a partir de janeiro. Então é um mundo com uma liquidez não tão forte. É um mundo mais pé no chão, né? Vamos dizer assim. É um mundo mais pé no chão, né? Com essa menor liquidez, com um crescimento possivelmente um pouco menor, ou seja, até por isso, como eu disse, é um mundo mais desafiador para emergentes. Mas se o Brasil fizer a sua lição de casa corretamente, tem espaço para o Brasil ser um polo ainda atraidor de investimentos. E como você falou, eu gostei da frase, desafiador, mas não de crise. Exatamente. Tá certo, Silvio. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui comigo. Eu que agradeço. Até a próxima. Esse foi, então, Silvio Campos, da Tendências Consultoria. De mercado financeiro, o dólar comercial operava em alta e a bolsa caía nesta quarta-feira, dia 26 de dezembro. Por volta das 3 da tarde, a moeda norte-americana subia 0,78% a R$ 3,92 na venda, enquanto o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, tinha baixa de 1,04% a 84.808 pontos. Lembrando que nesta segunda-feira, dia 24, e na terça-feira, dia 25, os mercados ficaram fechados por causa do feriado de Natal. Então vamos saber qual o fechamento do dólar nesta quarta-feira. Está aí na sua tela o dólar comercial no Brasil, venda R$ 3,92, fechando nesta quarta-feira, uma variação positiva, então,
de 0,64%. Agora vamos falar de previsão do tempo. As imagens de satélite mostram muitas nuvens espalhadas em grande parte do interior do Brasil. Nos últimos dias tivemos chuva pontual e com acumulados expressivos. Vamos saber com Maria Clara o que trouxe toda essa nebulosidade para o sudeste do país. O que trouxe as nuvens carregadas para o sudeste do Brasil foi uma frente fria que chegou até a altura do Espírito Santo, mas neste momento o sistema já está bem desconfigurado, mas ainda organiza as instabilidades que mantêm as nuvens espalhadas aqui nestas áreas do sudeste do Brasil, inclusive áreas aqui do norte de Minas Gerais e até parte também da região central entre os estados de Goiás e o estado do Mato Grosso. Já nas áreas mais ao sul do Brasil, o tempo segue bastante firme, apenas com alguma nebulosidade aqui no interior gaúcho, catarinense e também no Paraná, inclusive com chuva pontual. Agora, com relação às pancadas de chuva que devem ocorrer nesta quinta-feira, temos previsão de chuva desde o norte do estado do Rio Grande do Sul até o interior da Bahia e também previsão de chuva nestas áreas centrais. Destaque para o interior mineiro. Estas áreas devem receber uma chuva volumosa a qualquer hora do dia e ainda com potencial para temporais. No estado gaúcho, temos o tempo firme na maior parte aqui do Rio Grande do Sul, principalmente em áreas de fronteira com o Uruguai. E com relação às temperaturas, o calorão retorna para o estado gaúcho. São esperados cerca de 34 graus no interior do estado, 26 nas áreas serranas e 35 graus no oeste do estado do Paraná. Agora, nas áreas de Mato Grosso do Sul, temos 31 graus, 27 em Goiânia e 26 graus no interior de Minas Gerais. Para os próximos dias, os primeiros 5 dias, a expectativa ainda é de chuva concentrada nestas áreas aqui da faixa central do país, desde o Espírito Santo até o interior do Amazonas. Essa chuva é uma chuva que ocorre de maneira pontual, não é uma chuva bastante abrangente, mas é uma chuva que deve ocorrer com uma certa frequência, expectativa de acumulados de até 70 milímetros em 5 dias. Já na metade sul do Brasil, a chuva segue irregular e com acumulados de apenas 15 milímetros, ou seja, são pancadas bem isoladas e que devem ocorrer principalmente durante as próximas tardes. Agora, no período que vai de 1 a 5 do mês de janeiro, a chuva perde bastante intensidade aqui no interior do Brasil, começa a retornar para o estado gaúcho, são cerca de 50 milímetros acumulados nos primeiros 5 dias de 2019, mas não é uma chuva abrangente. No estado de São Paulo, temos a expectativa de 30 milímetros acumulados na primeira semana do ano. Agora, no segundo período, de 6 a 10 do mês de janeiro, a chuva avança mais uma vez para o sudeste, são cerca de 30 milímetros acumulados no estado de São Paulo, também em Minas Gerais e parte aqui do centro-oeste do Brasil. Em áreas da região sul do país, os volumes devem ficar entre 15 e 30 milímetros acumulados neste período que vai de 6 a 10 no mês de janeiro. A história da Casara começou há 9 anos atrás, com a aquisição da primeira máquina, e hoje nós celebramos e brindamos aí hoje, depois de 9 anos, a aquisição dessa máquina, a terceira máquina que veio para a fazenda, trazendo tecnologia, uma máquina autocarregável. Hoje é essencial, hoje todo o processo produtivo na cadeia do leite, ela começa com uma boa nutrição e essa boa nutrição ela vem de um equipamento que faz uma mistura homogênea e esse equipamento ele consegue atender todos esses requisitos. Na prática, ela consegue me oferecer nessa retirada do volumoso uma fatia constante, sem abalar a minha estrutura de silagem. Com isso, o material fica sem entrada de oxigênio, que me dá uma qualidade constante nesse meu material. Então hoje é essencial, principalmente para essa fazenda, ser uma máquina autocarregável. A grande diferença que essa máquina hoje entrega para a fazenda é rendimento, qualidade da mistura e rapidez para trabalhar com os animais da fazenda. Então é isso hoje que a gente busca numa máquina dessa e é o que ela entrega na fazenda.
E nós com isso também nós ganhamos também economia. A máquina ela faz todo o trabalho sozinho. Ela reduz o operacional, né? A pessoa que opera, ela não tem o trabalho de levantar comida, que é um trabalho pesado, um trabalho braçal, então ela faz isso para a fazenda, e a economia de não ter outra máquina para estar alimentando essa máquina. Então eu consigo fazer todo esse trabalho com uma só máquina. Acredito que a palavra hoje forte dessa parceria hoje se chama eficiência. É isso que essa empresa consegue entregar na fazenda. Eficiência em cima de resultados. Nosso assunto agora é a influência dos consumidores que vem modificando as relações com as produtoras de alimentos. Com o grande acesso à informação e compartilhamento de experiências, além de avaliações de produtos e marcas, o consumidor hoje vem ampliando seu poder na tomada de decisão no momento da compra. Agora, de que forma isso pode impactar no mercado do agronegócio? Sobre esse assunto, eu converso agora com o nosso analista João Pedro Cuti Dias. Boa noite, João. Boa noite, Renata. Que impactos isso traz? Vai ser muito grande. O mundo está vivendo uma revolução de informação. Hoje, com os aplicativos, com a internet. Hoje, a internet chegou em todos os lugares. O meio rural está chegando, hoje tem acesso por satélite, você tem uma série de variáveis. E o urbano, o consumidor urbano, ele está hoje preocupado com isso. E essas informações se permeiam entre as redes. Então, há uma mudança nas tendências para os próximos anos. Um exemplo, você vê os orgânicos. O orgânico hoje do mundo movimenta alguma coisa por volta de 70 bilhões de dólares. Haverá um crescimento, né? A previsão é crescer 20% ao ano, ou seja, daqui 7, 8 anos, estamos falando em 320 bilhões de dólares. E também há uma preocupação não apenas com o produto em si, mas como ele é produzido e por quem que ele é produzido. Por que hoje o consumidor tem essa consciência, João? É a informação. A informação hoje flui facilmente, ele tem acesso. Hoje, se você pegar um código de barra de um produto, ele pode chegar até de onde ele veio o produto, né? E com a internet, e esse comércio eletrônico também facilitou muito. Por exemplo, hoje, na China, nessa última feira de alimentos em Xangai, foi divulgado que um grande frigorífico brasileiro acertou com aquela grande empresa de comércio eletrônico chinesa, Alibaba, a venda de carne brasileira diretamente ao consumidor chinês. Ou seja, isso não existia até poucos anos atrás. Você tinha uma cadeia que era difícil você, às vezes, penetrar. Com a internet, com o comércio eletrônico, você abriu novos campos. E também esse consumidor está cada vez mais preocupado com as informações e está preocupado com alguns itens que cabe. Acho que era importante que o nosso telespectador, nossa telespectadora que trabalha nessa área, se parasse para pensar. Por exemplo, as grandes redes de fast food, elas não estão, a tendência delas é não comprar ovos de granjas que mantêm as galinhas em gaiolas, para a questão de bem-estar animal. Ou seja, então esse é um modelo de criação que ele está sendo colocado em xeque. Ou seja, antes havia quase que um predomínio, quase unanimidade da criação em gaiola, hoje não. As grandes redes não estão querendo comprar isso aí. Os supermercados, preocupados em atender o interesse do seu consumidor e mantê-lo cativo, estão colocando as alternativas, ou seja, esse ovo não foi produzido de galinhas que estão em gaiola. Você vê hoje na suinocultura a pressão contra o uso de gaiolas para as fêmeas, para as porcas, que é hoje uma prática comum. Há uma pressão contra isso também. Você vê na questão da carne bovina. Hoje, a dona de casa, ou o comprador, o dono de casa, né? Ou o comprador, ele está exigindo, ele olha a carne. Você tem uma oferta de carne embalada a vácuo, ele vai procurar qual é aquela carne que tem uma marca que ele conhece. A origem, né? A origem, vai ver também que a experiência que ele teve em outras compras, ou seja, se ele comprou uma carne, essa carne era dura, essa carne não tinha suculência, essa carne o sabor dela estava meio diferente, ele refuga.
Então, hoje, as indústrias têm que ter uma preocupação muito grande com isso, de ter um produto com um padrão de qualidade. Ou seja, a exigência do consumidor cria oportunidade, desafios para essas indústrias. E, né, o produtor vai ter que obedecer essa regra. Uma outra coisa importante no mundo hoje, que é uma preocupação de todas as empresas, com o chamado fair trade, ou seja, a produção ela tem que ter um aspecto social, ou seja, há uma certa preferência por produtos que vêm de pequenos produtores, que sejam produzidos localmente ou regionalmente. São variáveis que no passado não tinha esse peso, que agora estão tendo. Há um aumento de oferta de alimentos muito grande no mercado. Hoje a economia global está se abrindo, apesar de alguns tropeços, como essa briga entre China e Estados Unidos, mas há uma tendência dela ficar cada vez mais globalizada. Então o produtor chega num supermercado, ele vai ver uma fruta que pode ser produzida aqui no Brasil, no Chile, na Argentina, ou de outro lugar, ou vem da Europa. Agora no Natal a gente viu muita coisa que veio da Europa. E ele vai olhar aquele produto, ele vai saber se o produto é bom e se o preço é competitivo. Isso também é um outro fator importante. Então, há uma preocupação, porque hoje a renda de todas as pessoas era disputada por vários setores. Por exemplo, você no passado, a despesa com celular era reduzida, era restrita a grupos pequenos. Hoje não, tem famílias que gastam com celular o equivalente que eles gastam com comida. Você tem 3, 4 adolescentes que gastando celular, você sabe o valor que você vai pagar. Então gera competitividade. Gera competitividade, não só dentro da cadeia de alimentos, mas também com outros setores. A carga tributária que nós temos no Brasil, o poder de compra que tem um consumidor chinês em relação ao poder de compra que tem um brasileiro. Lá, a carga tributária é 16%, nossa é 32%. Tudo isso acaba influenciando o consumidor. Então, a tendência nesse trabalho que a Embrapa mostra que vai haver uma revolução nesse aspecto. E o produtor tem que estar acompanhando isso. Você vê hoje uma polêmica muito grande, por exemplo, quando o Brasil exporta produtos para alguns países, eles exigem que haja um abate de acordo com os princípios religiosos dele. Halal para os árabes, kosher para os judeus, ou seja, até no aspecto religioso está afetando essa questão. Ou seja, são coisas que cada vez mais ficam importantes. E o consumidor é o rei, ele vai escolher aquilo que interessa para ele. Então, esse trabalho mostra bem claro isso, ou seja, todo o setor, toda a cadeia do agronegócio tem que estar preocupado com isso. Você viu o baque que deu nas exportações de frango brasileira quando surgiu aquelas denúncias de contaminação com salmonela. 20 plantas pararam de poder exportar para a Europa, que era um grande mercado. Imagina isso, o prejuízo que deu para essas empresas e para os fornecedores dessas empresas. Então, cada vez mais, você tem que ter um cuidado muito grande com todo o setor, desde a produção, ao processamento, a embalagem, o transporte para chegar lá. Outra coisa, essa questão de bem-estar animal é uma variável que veio para ficar. Hoje você vai ter cada vez mais uma pressão para que os animais não fiquem expostos permanentemente no sol. Imagina, um animal, mesmo que seja um zebuíno, que teoricamente tem maior tolerância ao calor, a partir de 27 graus Celsius, ele já começa a sentir o calor e prejudicar o seu organismo. Então, ele precisa de uma sombra. Nós mostramos imagens aqui na área de agricultura, com solo exposto, a temperatura de 60 graus Celsius. Então, queima. Se o animal estiver passando ali, ele queima. Então, todas essas coisas serão fatores importantes. O Brasil, como era um participante modesto nas exportações até 20 anos atrás, o pessoal não dava muita atenção. Agora que o Brasil está disputando os primeiros lugares com os Estados Unidos e com a União Europeia em alguns alimentos, isso tudo ou vai ser usado de forma positiva, e o Brasil tem que saber usar, mostrar a integração, por exemplo. Qual é o sistema que hoje é tão evoluído e no ponto de vista de sustentabilidade do que a integração?
a hora que você dá um bem-estar para o animal, a hora que você vê um balanço de carbono, que é outra coisa que se fala muito hoje, a pegada de carbono, o que se gasta de combustível fóssil, o que se gasta de fertilizante sintético, ou seja, o que isso impacta na geração de gases de efeito estufa, já que o mundo está vivendo... Sustentabilidade em alta também. Né? São essas variáveis todas que o consumidor está botando na mesa. Olha, eu quero um produto que tenha a menor pegada de carbono possível, menor emissão possível de efeitos e gases de efeito estufa, já que o mundo está entupindo a atmosfera desses gases e comprometendo a sustentabilidade a médio prazo. Não é nem a longo prazo, é a médio prazo. Se aumentar, hoje nós estamos vivendo um verão totalmente complicado aqui. Nós temos várias regiões do Brasil com quebra de safra, por quê? Porque parou de chover, temperaturas muito elevadas, não tem nuvem, o sol fica 12, 13 horas inclemente, então isso tudo acaba afetando. E o consumidor leva em conta isso. O Brasil tem que aprender a usar e vender, mostrar para os consumidores, tanto internos como de fora, o produtor brasileiro tem que fazer esse trabalho, o papel que ele tem, porque isso vai ser reconhecido. Na hora de comprar, falar, pô, os brasileiros estão fazendo um trabalho sério, estão procurando fazer menos, gastar menos com agrotóxico, diminuir o possível a presença de resíduos de agrotóxico, a preocupação com o solo, a preocupação com a água, a preocupação com a erosão, são fatores que o consumidor vai levar em conta. E essas mega tendências, está tudo resumido em um estudo da Embrapa, né, João? Foi um estudo que ela fez das mega tendências até 2030. 2030. A gente vai, ao longo do ano, vai colocar isso aí em pauta, porque são assuntos que são importantes para o produtor. O produtor, 2030 daqui 11 anos, lá daqui para cá. E o produtor, a fazenda dele vai permanecer produzindo, ou com ele, ou com seus herdeiros, ou com outras pessoas. Então, todo mundo tem que estar preocupado. O que eu vou produzir, como é que eu vou atender esse consumidor e usar as coisas que o consumidor quer, procurar atendê-lo. O cliente sempre tem razão, né, Renata? Tá certo, João. Obrigado pelas informações. O importante, então, é você, produtor, estar bastante antenado às exigências, então, do consumidor. A gente vai para um breve intervalo comercial e já volta, não sai daí. De volta, agora 18 horas e 41 minutos pelo horário de Brasília. Vamos dar mais um giro aí na previsão do tempo. A chuva está isolada na região sul do país. Vamos saber com a Maria Clara se a chuva vai se espalhar pelo sul nos próximos dias. A expectativa para os próximos dias é de chuva pontual na região sul do Brasil. Por enquanto, temos alguma nebulosidade aqui entre os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que até provoca alguma chuva com trovoada, mas os acumulados não são bastante expressivos e é o que deve acontecer até o final do mês de dezembro. Por enquanto, nós temos os índices de água no solo bastante baixos no Rio Grande do Sul e também em parte do estado do Paraná. Como a chuva tem sido irregular e já provocou danos aí devido à seca em áreas do estado paranaense, a expectativa agora para os próximos dias ainda é de chuva bastante irregular. Então não tem uma previsão para reverter essa situação hídrica do solo, principalmente no estado paranaense. Para os primeiros 5 dias, de 27 a 31 do mês de dezembro, vejam que não há previsão de chuva significativa pela região sul do Brasil. Entre Paraná, Santa Catarina e São Paulo, são esperados apenas 5 milímetros acumulados, ou seja, é aquela chuva pontual, principalmente de fim de tarde, típica desta época do ano, que não traz grandes volumes acumulados. E as temperaturas, elas devem ficar cada vez mais elevadas nos próximos dias. Algumas áreas de vale podem bater até 40 graus no interior do Rio Grande do Sul. Então, sensação de calor ao longo destes próximos dias, temperaturas bem elevadas e pouca chuva, ou seja, a evaporação da água no solo aumenta bastante neste período. Faixa leste do Rio Grande do Sul sem chuva até o final do mês de dezembro e aí no início do mês de janeiro, início do ano de 2019, a chuva vai voltando aqui para o Rio Grande do Sul, cerca de 50 milímetros acumulados no interior gaúcho, mas ainda não chove de maneira significativa entre Santa Catarina e Paraná,
preocupando aí produtores do oeste do estado paranaense. No terceiro e último período, entre 6 e 10 do mês de janeiro, a chuva até consegue avançar um pouco aqui para Santa Catarina e o estado do Paraná, trazendo acumulados um pouco mais significativos. São cerca de 30 milímetros, mas não é uma chuva que está associada à passagem de frente fria. É uma chuva que está associada a áreas de instabilidade, ou seja, não é uma chuva abrangente. Tem previsão para ocorrer pancadas a qualquer momento nestas áreas, mas não é uma chuva generalizada, ela ocorre alternada por períodos de tempo mais firme e ainda com temperaturas bastante elevadas na região sul. Hoje no mercado, o produtor conta com uma infinidade de sementes forrageiras diferentes. Só que na Facholi são 19 cultivares de forrageiras. E o Rodrigo Medina, que é gerente técnico de sementes da Facholi, vai dizer então como que o produtor faz para escolher a melhor semente forrageira lá para a propriedade dele. Tudo bem? Tudo bem. Na verdade, não é fácil escolher dentro de tantos cultivares assim uma espécie para a gente estar posicionando dentro de uma propriedade. Então, a gente tem que pensar em várias situações, qual é o sistema produtivo, qual é o tipo de solo que aquele produtor se encontra, as regiões, as condições climáticas que a gente vai ter, né? Bem como se é uma área agrícola ou se é uma área de pecuária ou para sistemas integrados. Então, além de pensar, né, de se trabalhar com 19 espécies forrageiras, hoje o grupo Facholi ela tem uma grande preocupação em posicionar esses materiais de maneira correta. E muito disso daí é através de uma investigação junto ao produtor para que a gente possa estar trabalhando, gerando resultado aí dentro da propriedade. Rodrigo, para a rotação de culturas, qual seria a mais indicada? É claro que vai depender do tipo de solo, como você falou, mas qual que seriam as mais utilizadas hoje? Hoje o grupo, pensando em rotação de cultura, a gente pretende trabalhar com várias outras, mas hoje há 3 anos a gente vem trabalhando com as 3 principais cultivares, né, que são mais comercializadas pensando em rotação de cultura, né, que é a BRS Paiaguás, a BRS Piatã e a Ruziziense, que é hoje mais comercializada. Dentro dessas 3 cultivares existe o posicionamento para cada sistema que a gente encontra. Então hoje a gente já consegue posicionar o produtor qual é aquela que vai gerar uma melhor cobertura, vai ter uma velocidade de degradação mais lenta, para oferecer uma palhada por um tempo mais prolongado numa soja, ou de repente causar menos competição com a cultura do milho. É aquilo que a gente sempre fala, né? Não adianta plantar só soja, milho, também mais para o sul do estado a gente tem o trigo também, enquanto não se preocupar em devolver muita coisa para o solo, né? Essas sementes vêm justamente ao encontro disso, né? Com certeza. Hoje, pensando em forrageira, para vocês terem uma ideia, a gente tem forrageiras hoje participando de todos os cenários agrícolas, desde cafeicultura, citricultura, né? E ao contrário de que muitos pensam, os principais benefícios das forrageiras dentro desses sistemas não estão somente relacionados à parte aérea, à parte de massa, mas também ao sistema radicular. Tem hoje trabalhos voltados aí principalmente à produção de grãos, que mostra que o incremento de produtividade numa soja está 70% relacionado ao sistema radicular dessa forrageira. E para chegar a todos esses resultados aí, todas essas pesquisas, vocês têm um centro de pesquisa da própria Facholi com um trabalho bem intenso, né? Hoje a empresa ela tem uma parceria junto com a Unesp, né, onde a gente desenvolve trabalho, então uma equipe com vários professores dentro de várias linhas de estudos. E a preocupação da empresa, quando ela fez essa área de pesquisa, é conciliar a nossa área de nutrição, a Potencial, né, junto com o posicionamento dessas forrageiras, para gerar um melhor incremento de produtividade nos produtores. Então, são vários os resultados, tanto de característica física, química e biológica, que a gente está conseguindo coletar nesse centro experimental. Certo, Rodrigo, muito obrigada pela sua participação aqui no SBA. Então, o produtor tem que ficar atento mesmo à região, ao tipo de solo e quais as necessidades que ele tem no momento de escolher uma semente forrageira mais adequada para a propriedade. Sara Kirchhoff, para o SBA. Agora vamos direto ao vivo da redação do SBA com Vinícius Souza, que tem informações no mercado de soja e também no mercado de ovos. Boa noite para você, Vinícius.
Boa noite, Renata. Boa noite para você que acompanha a programação aqui do SBA, tá ligado no Mais Pecuária. É isso mesmo, eu trago informações, começo destacando para vocês o mercado da soja. Ainda em ritmo lento, parte dos produtores da região norte de Mato Grosso, consultadas pelo CPEA, já iniciaram a colheita do grão na semana passada. As atividades devem ser intensificadas na segunda quinzena de janeiro, quando os sojicultores do Sudeste, Centro-Oeste e parte do Sul começam a colher as lavouras prontas. Diante disso, agricultores estão atentos ao clima. As negociações no spot, por sua vez, seguiram em ritmo lento. De um lado, os compradores consultados pelo CPEA se mostram abastecidos e fora de mercado para novas aquisições, uma vez que esperam preços menores com a intensificação da colheita da safra recorde no próximo mês. De outro lado, os vendedores não demonstram interesse em novas vendas e seguem apenas cumprindo contratos. As efetivações aconteceram com mais intensidade para a entrega em fevereiro do ano de 2019. Agora, mudando um pouco de assunto, Renata, a gente também fala sobre o mercado do ovo e da recuperação dos preços na última semana. Agora, o mercado do ovo voltou a apresentar queda. Na semana passada foi observado uma maior oferta do produto junto a uma onda de calor que reduz a validade do produto. Nas granjas paulistas, por exemplo, a caixa com 30 dúzias teve queda de 3,5% em 7 dias, estando cotada em média a R$ 55,50. No atacado, a desvalorização em igual período foi de 3,2%, com a caixa sendo negociada em média a R$ 60, de acordo com a Scott Consultoria. Renata, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Vinícius, direto da redação ao vivo aqui do SBA. Daqui a pouco ele volta com mais informações para você. A gente vai para um breve intervalo comercial e já voltamos, não saia daí. De volta com mais previsão do tempo, agora para a região sudeste do país. Maria Clara tem os detalhes. Pelo sudeste do Brasil, nós temos uma frente fria que está na altura aqui do Espírito Santo. O sistema já está se desconfigurando, perdendo intensidade, mas já trouxe uma chuva bem significativa para o estado. Foram mais de 60 milímetros acumulados no interior e ainda tem previsão de uma chuva bem significativa, principalmente agora nestes próximos dias da semana. A chuva deve ser expressiva no estado do Espírito Santo e até o norte de Minas Gerais, com acumulados bem significativos entre quinta e sexta-feira. Nos primeiros 5 dias do período, a chuva deve se concentrar principalmente nestas áreas do sudeste do Brasil. E os índices de água no solo estão em valores significativos para as áreas produtoras de toda a região. A expectativa agora é que a chuva continue nestas áreas aqui do Espírito Santo e no Norte Mineiro, como eu falei, com acumulados maiores do que 100 milímetros em 5 dias. Agora, no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, a expectativa é de uma chuva bastante irregular e pontual. São as pancadas de fim de tarde, típicas da época do ano, que não trazem mais do que 15 milímetros acumulados. Então, uma chuva que não deve beneficiar produtores, porque é uma chuva que não ajuda a melhorar os índices de água no solo, que devem diminuir ao longo dos próximos dias. No segundo período, a chuva até fica mais significativa em São Paulo e perde bastante intensidade aqui entre o Espírito Santo e o norte de Minas Gerais. Nestas áreas mais escuras do mapa, são cerca de 30 milímetros acumulados, enquanto que mais ao norte da região, apenas 15 milímetros em 5 dias. E no segundo período, aliás, no terceiro período, entre 6 e 10 do mês de janeiro, a chuva segue bem pontual pelo interior do estado de São Paulo e no sul de Minas Gerais, com acumulados podendo chegar a 50 milímetros, mas no norte mineiro e também em áreas do Espírito Santo não deve chover de forma significativa também neste próximo período e com temperaturas que vão subindo cada vez mais, ou seja, temperaturas bem elevadas também pelo sudeste do Brasil, evaporando os índices de água no solo. Obrigada, Maria Clara. Foi um ano difícil para as cooperativas do agro. 1 milhão de pessoas trabalham em cooperativas de agricultura e pecuária em todo o país. São 6.600 cooperativas, sendo 1.500 apenas para o agronegócio. Nossa correspondente em Brasília, Catarina Martorelli, conversou com o presidente do sistema OCB, que fez um balanço de 2018. Acompanhe.
No Brasil, existem pouco mais de 6.600 cooperativas, 1.500 são voltadas para o agro, 1 milhão de cooperados. Então vamos saber como é que foi o ano de 2018 para essas cooperativas. Ninguém melhor para falar sobre isso do que o presidente da OCB que está aqui com a gente. Presidente, como é que foi o ano de 2018 para as cooperativas do Brasil? Ano difícil, mas superado, acho que muito bem superado pelas nossas cooperativas. O cooperativismo é um movimento que, pela sua forma de ser, é uma organização de gente, que gera, cultiva confiança, ele tem a capacidade de mitigar efeitos de crise. As pessoas tendem a ser mais solidárias, mais gregárias em momentos de dificuldade. Então as cooperativas acabam tendo uma ferramenta importante, sendo uma ferramenta importante para mitigar os efeitos de crise política, de crise de confiança, de crise institucional. Então acho que nós conseguimos superar bem o ano, um ano de cenários difíceis, mas onde as cooperativas conseguiram prosperar. Com os preços dos produtos agrícolas navegando num nível bom, nós conseguimos manter a renda rural brasileira, principalmente nos principais setores de grãos e fibras, e vemos o movimento ver com muito otimismo, inclusive essa disruptura política que nós tivemos, e estamos enxergando com otimismo essa transição. Esperamos um 2019 ainda duro, com as correias apertadas, com algumas dificuldades, mas que será superado e manteremos o nosso processo de desenvolvimento e de crescimento. O que o senhor acredita que vai ser o principal destaque das cooperativas do agro em 2019? Eu acredito que o principal desafio, sem dúvida, sempre é financiar a safra. A agricultura brasileira é muito grande e ela, com isso, acaba sendo muito alavancada. Ela necessita de financiamento. Esse financiamento nós não temos poupança interna que o promova no bolso do produtor, do cooperado, da cooperativa. Então, o maior desafio sempre é financiar a safra. Dentro de uma política econômica de arroxo, isso sempre preocupa, mas nós acreditamos, por ser o principal negócio do Brasil, a agricultura, nós teremos uma prioridade de continuar financiando e financiando bem a safra brasileira. Obrigada, presidente, pelas informações. Um ótimo fim de ano para o senhor e para todos os cooperados. Catarina Martorelli para o SBA. E agora você confere mais informações de parceiros do SBA, desta vez a Cemex Brasil. A participação da Cemex na maior feira de gado leiteiro do mundo é intensa. No estande da Central, em uma das principais localizações da World Dairy Expo, o movimento não para. No Coliseu, onde acontecem os julgamentos, só dá ela. E nem é preciso andar muito pelos barracões para encontrar a genética canadense que já conquistou o mundo. Olha a fazenda River Valley aí, provando que a parceria é um case de sucesso. Bom, o nosso relacionamento com a Cemex tem sido muito bom para nós. Na River Valley, nosso objetivo é produzir genética que possa beneficiar outros produtores e seus rebanhos. E na Cemex, nós vemos um grande parceiro para isso. Eles produzem os touros que queremos usar em nossos rebanhos. E nosso objetivo é usar esses touros para criar os futuros filhos de grandes vacas. Em seguida, esses futuros touros poderão ser utilizados para continuar a beneficiar produtores e os seus rebanhos. Então, eu realmente valorizo a parceria com a Cemex. Ainda durante o evento, a empresa ajudou a promover a palestra de um dos maiores nomes da pecuária leiteira global. Em sua palestra, o cientista falou sobre a melhora na seleção genômica para a saúde e outras características. Os cálculos que fazemos, eles exigem um grande banco de dados. Temos muitos clientes estrangeiros usando essas previsões genômicas, incluindo Ásia, África, América do Sul e, claro, a maior parte vindo dos Estados Unidos. A tecnologia tem alta eficiência para ajudar na seleção de características que nunca selecionamos antes. Os Estados Unidos têm a maior base de dados do setor leiteiro do mundo. Nós temos hoje só em genômica mais de 2.500.000 animais genotipados já. E isso é utilizado então para fazer as avaliações semanais. Então os animais estão sendo genotipados nas fazendas
Essa informação antigamente era usada simplesmente para fazer seleção. Hoje em dia é uma ferramenta de manejo, porque as pessoas genotipam animais que recém-nasceram e decidem se vão ficar ou não com aquela terneira, com aquela bezerra ou com aquele bezerro, né? E isso fez uma diferença muito grande, principalmente em rebanhos comerciais, né? Boas razões para a Cemex levar um grupo de clientes até lá todos os anos. Em 2018, o grupo viajou acompanhado pela equipe técnica da Central e pôde acompanhar a 52ª edição da feira e todas as novidades do setor lácteo mundial. A World Dairy Expo aqui em Madison é o evento dentro da área de leite reconhecida mundialmente. Várias novidades são lançadas aqui, vários programas novos são lançados aqui, produtos novos são lançados aqui. E nós temos a presença de pessoas do mundo inteiro, produtores, criadores, técnicos, veterinários, ciclos de palestra. Então aqui realmente é o local para se estar dentro da área de leite. E a presença da Cemex aqui é muito forte. Só que essa viagem não termina por aqui. E vem aí o Showtech, um mega evento de agronegócios de 16 a 18 de janeiro de 2019 em Maracaju, aqui em Mato Grosso do Sul. E abre o calendário nacional de feiras técnicas agropecuárias. O evento trará várias oportunidades de negócios para os produtores. Eu queria convidar todas as produtoras e os produtores rurais de todo o Brasil para virem participar do Showtech do dia 16 ao dia 18 de janeiro em Maracaju. Esse Showtech que já é um sucesso absoluto e que esse ano vem trazendo um tema do conhecimento, né? Trazendo um tema da divulgação do conhecimento para todos os produtores rurais. Meus amigos, vamos estar lá do dia 16 ao dia 18 de janeiro, todo mundo participando do Showtech 2019. Um grande abraço. E só lembrando que o canal do Boi é a emissora oficial do Showtech 2019. Teremos cobertura diárias ao vivo no programa Bom Dia Produtor. O Agricultura BR será transmitido diretamente da feira e o estande do SBA estará localizado em uma área central próximo às palestras, de onde faremos links ao vivo com repercussão dos assuntos nos programas Mais Pecuária e o Na Batida do Martelo. Agora voltamos ao vivo à redação do SBA com Vinícius Souza. É com você, Vinícius. É isso mesmo, Renata. Agora o nosso destaque é o mercado do milho. Os preços do grão voltaram a subir, influenciados pela posição retraída de vendedores. As negociações envolvendo o cereal são pontuais, visto que parte dos compradores consultados pelo CPEA indicam estar abastecida para o resto deste ano. Esses agentes aproveitaram em semanas anteriores a maior oferta do cereal proveniente de Mato Grosso, Goiás e aqui do Mato Grosso do Sul. Agora, para as próximas semanas, o início da colheita da soja em algumas regiões do Centro-Oeste deve reduzir a disponibilidade de caminhões para o transporte do milho. Esse cenário, por sua vez, pode elevar os valores do cereal, especialmente nas regiões consumidoras, acompanhadas pelo CPEA. No campo, agentes consultados pelo CPEA estão atentos ao clima seco e quente no Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e também Minas Gerais. A necessidade de chuva nos próximos dias para o bom desenvolvimento das lavouras de verão. Nós também vamos destacar o mercado do couro. A entrada da última quinzena do ano tirou a movimentação do setor, o que já era esperado. Os negócios que têm sido realizados foram acertados ao longo das últimas semanas. Com relação à exportação na primeira quinzena de dezembro, o Brasil embarcou 17.600 toneladas de couro para o curto prazo. Aliás, para o curto prazo, a tendência é de que o mercado encerre o ano com as cotações firmes. Renata, é com você aí no estúdio.
Obrigada, Vinícius. Daqui a pouco ele volta com mais informações de pecuária, mais informações do agronegócio para você. Intervalo comercial e já voltamos. Mais pecuária de volta, agora são 19h06 no horário de Brasília. A repórter Rosa Cabral visitou a maior indústria de celulose do mundo, a Fibria, localizada em Três Lagoas, interior de Mato Grosso do Sul. Lá eles utilizam um robô para selecionar as mudas de eucalipto e aumentam o ganho em produtividade. Dá só uma olhada. A Fibria é considerada a maior indústria de celulose do mundo. As fábricas estão ramificadas nos estados do Espírito Santo, São Paulo e Mato Grosso do Sul. No estado sul-mato-grossense, começou a fincar raiz no ano de 2006. A gigante no centro-oeste do Brasil fica na região de Três Lagoas. 6.000 trabalhadores, entre contratados e indiretos, fazem a fábrica funcionar. De Minas Gerais veio a Luciene. A função dela é operacional. A atenção é toda voltada para a sala de controle. Imagens da fábrica em tempo real e a qualidade da produção são monitoradas nesses painéis eletrônicos e nos computadores. Todos esses tanques, bombas, motores existem fisicamente na área. Então, aqui é uma representação, né, que através da automação eu controlo esses equipamentos aqui do painel. Especificamente o meu setor, ele é de branqueamento de celulose, é onde vai fazer a mágica acontecer. E sabe o que acontece por aqui também? A mão de obra é capacitada pela própria indústria. Com essa qualificação numa parceria junto com o Senai, formamos todos os profissionais e embarcaram para dentro da nossa operação. Em torno de 70% da mão de obra que a gente emprega é local. Esses 30% foi aqueles pessoal muito especializados que vieram até ajudar na formação dessa turma que está aqui. O Maurício participou lá no início do projeto, quando tudo isso aí ainda estava no papel. Ele conta que em 2009, com a planta já em operação, a empresa impulsionou a balança comercial mexendo com o PIB e mudando a curva da economia. Ela triplicava o resultado do município, né? Um impacto de 12, 13% no estado e chega em torno de 3% no país. Com o ano passado, com a inauguração da segunda linha, então a gente saiu daquela 1.300.000 toneladas anuais, que já são números bastante importantes, significativos para a economia do estado. A gente somou mais 1.950.000 toneladas anuais. Então totalizam aí 3.250.000 toneladas de celulose produzidas num ano, saindo desta unidade aqui em Três Lagoas. E para chegar a milhões de produtividade, é aqui, no Jardim Clonal, que nascem cópias perfeitas para a multiplicação. O nosso viveiro aqui, que produz de capacidade nominal 43 milhões de mudas, é o suficiente para abastecer os 40 mil hectares em média que a gente faz de plantio por ano, para poder abastecer as nossas duas fábricas aqui. Nesse universo verde, são pelo menos 8 espécies de clonagens nascidas em laboratórios. As matrizes começam a produzir a partir dos 4 ou no máximo 6 meses. De cada uma é colhida a média de 11 brotos. Estas, onde estamos, já estão no ponto. A gente procura sempre manejar a copa da nossa matriz para que a gente tenha um formato que a gente chama de copa em cálice, que nos proporciona 4 pontos de coleta para cada coleta em cada matriz. Agora, depois desse processo aqui, Mário, para onde que esses brotos seguem? Após a coleta, esses brotos vão para o nosso galpão de máquinas, onde eles vão ser estaqueados nas bandejas. As meninas levam os brotos até lá e nós temos as bancadas de estaqueamento, onde os brotos serão literalmente plantados nos tubetes. Bom, é para lá que a gente vai agora? Exatamente. Vamos lá. No viveiro automatizado, encontramos robôs selecionando as mudas. E olhando para a agilidade das mãos, é quase impossível imaginar que essa turma tem um parceirão de trabalho também na plantação. O papel do robô ágil
é fazer o estaqueamento das mudas. Detalhe, é o único no mundo que faz o plantio de eucalipto, exclusivo da fibra. E não é de ver que ele realmente ganha disparado em produtividade? Hoje as meninas ali que fazem o nosso estaqueamento manual, elas atingem uma marca de 3.600 mudas por dia. Né? Quando a gente vem para o robô, a nossa expectativa é que ele faça 2.500 mudas por hora. Ele pode ser a bola da vez, ok. Mas vamos entrar num acordo. Precisa de uma mãozinha aí do João. A minha função é abastecer o robô com as mini extratas na esteira, onde vai fazer o chatoalho para o robô, através de câmeras, ler e plantar. Inovações também nos tubetes em que são plantadas as mudas. Os de plásticos deram espaço para o papel biodegradável, o que gera a redução de resíduos, menor consumo de água e impacto ambiental. Outra inovação e pioneira é a tecnologia da irrigação, automatizada no viveiro que foi importada da Holanda, a mesma usada por lá no mercado de flores. A ferramenta permite o controle e o manejo da nutrição das mudas com precisão. Aqui é o nosso pátio de crescimento. A muda vai ficar aqui uns 40 dias, passar por uma segunda seleção e aí ela vai para a rustificação, que já é a preparação para ela ir para o campo. E 90 dias depois, as mudas mudam de ambiente. Elas deixam o viveiro e seguem para a floresta. 7 anos depois, já são gigantes, prontas para a transformação da madeira para a celulose. O processo industrial inicia com a madeira em tora. Os troncos das árvores passam pela picotagem, ganham forma de cavaco de madeira, passam pela linha de fibra e seguem para o digestor. Lá é feito o cozimento dos cavacos e então começa a liberar as fibras. Como nós vamos exportar esse produto, eu não posso transportar água. Então eu tenho que extrair a água, né, dessa polpa e a gente faz fardos de celulose. São feitas folhas prensadas, fardos de 250 quilos, que a gente unitiza em 2 toneladas. Aí esse é o produto final. A empresa 100% brasileira exporta para cerca de 40 países. Na distribuição das vendas por receita líquida por região, a produção das 3 plantas abastece 20% da América do Norte, 32% embarca para a Europa, 39% atende a Ásia e a América Latina fica com a fatia menor da exportação, 9%. E assim encerramos nossa visita a esse universo que planta árvore para virar papel, que incentiva a arte. A placa de celulose foi a base desta obra. E que coloca homem e robô em um mesmo espaço, não em competição, e sim despertando o lado humano do ser humano. Muito emocionante trabalhar num robô alta tecnologia, um desenvolvimento impressionante. E a gente vai para um breve intervalo comercial e já voltamos, não saia daí. Com o objetivo de aproximar a população urbana ao campo e mostrar o valor do pecuarista, a Acrimate, Associação dos Criadores de Mato Grosso, lança campanha de valorização da cadeia produtiva da carne. O repórter Valdir Pacheco tem as informações. Nossa carne, nossa força, nossa evolução. Com esse novo conceito, a Associação dos Criadores do Mato Grosso, a Acrimate, lança a campanha de valorização da cadeia produtiva da carne e posicionamento da entidade. O aumento na demanda por alimentos e a evolução da pecuária têm sido constantes. E o objetivo é mostrar o valor desta importante cadeia produtiva. Segundo a Acrimate, a ideia é aproximar a população urbana ao campo,
e mostrar o valor da entidade na vida das pessoas. Diante disso, o conceito Nossa Carne, Nossa Força, Nossa Evolução vem para fortalecer o trabalho dos pecuaristas que contribuem para levar o alimento à mesa de milhares de pessoas diariamente. O novo conceito foi desenvolvido com base em 3 pilares. O primeiro, a carne. Mostrar a qualidade e a grandiosidade do produto mato-grossense. O segundo pilar, a força. Mostrar as conquistas da pecuária, compromisso e dedicação dos pecuaristas que fazem a diferença em Mato Grosso. E o terceiro pilar, evolução, mostrar que por trás de todo o trabalho existe tecnologia, inovação e sustentabilidade. O objetivo principal é mostrar como a cadeia produtiva da carne está presente na vida de todos os setores da sociedade em geral. O trabalho e dedicação dos pecuaristas da porteira para dentro é intenso e o resultado disso está na mesa dos consumidores, mas muitas vezes passa despercebido. Com o lançamento do conceito desenvolvido para as redes sociais, a Acrimate dá o start para uma série de campanhas que devem ser desenvolvidas até 2019. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Nosso destaque agora é o mercado de reposição. O ano de 2018 chega ao fim. Muitos pecuaristas já fecharam as contas e estão aguardando o início de 2019 para retomar as compras. O menor volume de negócios da semana passada foi em grande parte envolvendo machos para engorda nas pastagens. De acordo com o balanço semanal realizado pela Scott Consultoria, as categorias machos e fêmeas anelorados nos estados pesquisados fecharam cotações com alta de 0,3%. O que chama a atenção é o longo período, totalizando 25 semanas consecutivas sem registro de quedas. Esta sequência é a maior desde o início de 2016, quando começou o ciclo de baixa dos preços após o registro dos maiores patamares para o bezerro entre 2014 e 2016. Segundo a análise da Scott Consultoria, iniciar 2019 com as cotações em alta e com uma provável redução das ofertas de bezerros em decorrência ao menor volume de fêmeas abatidas a partir de 2017, pode trazer um cenário de firmeza para o mercado de reposição. E na última semana foi publicado no Diário Oficial da União o decreto que modifica o artigo 73 do Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, o RISPOA, seguindo um modelo semelhante ao utilizado pela União Europeia. Voltamos então ao vivo à redação com Vinícius Souza. Vinícius, o que muda agora com esse decreto? Renata, o decreto foi publicado na última sexta-feira, dia 21, e por ele cerca de 13 mil funcionários que trabalham nas linhas de produção dos frigoríficos, auxiliando a inspeção, não serão mais pagos pelas empresas. A partir da regulamentação do decreto, a contratação desses funcionários será feita por meio de empresa credenciada junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O decreto altera a regra que vigorava durante mais de 100 anos de inspeção. Agora falta a regulamentação do decreto, estabelecendo os meios de credenciamento das empresas, o que permitirá que o MAPA possa descredenciar empresas que não estiverem prestando os serviços de forma apropriada. Além da mudança na forma de contratação, o MAPA vem elaborando junto com a Embrapa novas mudanças para auxiliar a inspeção, com a implantação de câmeras que avaliam aspectos como coloração e forma da carcaça. Trabalho hoje feito apenas por esses auxiliares da inspeção de forma manual. As carcaças que apresentam alterações são descartadas. Renata, essas são as informações que eu trouxe hoje no Direto da Redação. Devolvo agora aí o comando do Mais Pecuária para você. Pelas informações, vamos para um breve intervalo comercial e na volta o fechamento do mercado pecuário. Não saia daí. O mercado da pecuária no Brasil deve ser de recuperação em 2019. A avaliação é do engenheiro agrônomo Alexandre de Barros, feita durante o workshop Genética e Melhoramento 2018, realizado recentemente em Araçatuba, no interior de São Paulo, e exibida aqui pelo Canal do Boi. Acompanhe. Como será que anda o mercado da pecuária e melhoramento genético no Brasil?
É o que nós vamos saber agora com o engenheiro agrônomo Alexandre Mendonça de Barros. Alexandre, eu gostaria que você fizesse um balanço e uma análise desses temas em 2018. 2018 não foi um ano fácil, especialmente para melhoramento genético, né? Tivemos uma liquidez dos touros, mas em preços mais baixos. E eu acho que isso reflete um ciclo que o preço do bezerro, especialmente, não melhorou nos últimos 2 anos, né? Vínhamos de bezerro muito caro lá para 2015, 2016, preços acima aí de R$ 1.500, R$ 1.600. Esses preços acomodaram desde a carne fraca, né? A arroba sentiu muito aquele movimento e, obviamente, todo o mercado de reposição e de genética sofre quando o bezerro não reage. 2 anos parados, alguns custos subindo, como sal mineral, a gente nota que o pecuarista reagiu sendo mais conservador. Então, de um ponto de vista da genética, não foi o melhor momento. Entretanto, 19 parece ensaiar aí uma recuperação. Primeiro, 18 já marcou uma recuperação nas exportações. O mercado interno não, em termos de consumo, e é o grosso, 75%, 80%. Ainda a economia patina, tivemos em 18 o episódio da greve geral dos caminhoneiros, que dificultou a recuperação econômica, mas as exportações devem fechar o ano quase 12% acima do ano passado, que é um número muito bom. 19 ensaia uma exportação forte. Eu acho que o mercado internacional está muito comprador. O Brasil passou novamente a liderar a exportação e deve seguir assim. E a gente espera que a recuperação econômica venha com o novo governo. Todos os índices de confiança, seja do consumidor, seja do empresário, já mostram uma recuperação muito forte, que é um indicador muito importante para voltar a consumir, para rodar a economia, para a economia andar melhor. Eu acho que o grande assunto de 19 é se o governo vai dar sequência ou não à reforma da Previdência, porque todo mundo no mercado sabe que essa é a variável-chave para pôr em ordem as contas públicas. Se o governo levar a cabo, conseguir aprovar no Congresso uma reforma minimamente razoável, acredito que a gente tem um desenho muito bom de recuperação econômica e lentamente aí o mercado interno reagindo, a arroba vai subir, que vai puxar o preço do bezerro e vai trazer de novo um bom momento para o mercado de genética. Eu estou mais confiante aí em 19 do que a gente estava em 18. Tá certo, Alexandre, obrigado pelas informações. Gustavo D'Angelo para o SBA. As festas de Natal, a semana começou na quarta-feira para o mercado do boi gordo e pouca movimentação foi registrada no fechamento de ontem. Acompanhe a análise da Scott Consultoria com Iberville Neto. Olá, o mercado do boi gordo voltou do feriado de Natal parado, como era de se esperar. Então, nessa quarta-feira, 26 de dezembro de 2018, nós observamos um cenário de pouca movimentação, com boa parte dos frigoríficos com escalas já feitas até o começo de 2019, e aqueles frigoríficos, em casos mais raros, que não possuem programações, pagando um pouquinho mais pela arroba, mas essa situação é pouco frequente. Então, nós tivemos 4 ajustes de preços, mesmo com volume de negócios reduzido. Então, nós tivemos altas no sul de Goiás e na região sudeste de Rondônia e recuos no Paraná e no sudoeste de Mato Grosso. Esses recuos foram onde a oferta está relativamente melhor, embora não se possa dizer que a oferta está boa em região nenhuma, uma vez que os produtores, de modo geral, saíram das vendas. Só que, por outro lado, os frigoríficos também já se programaram para esse consumo de final de ano e a movimentação para as festas de final de ano já foi praticamente toda feita, salvo exceções. Tá certo. Agora você confere a cotação do boi gordo à vista com a apuração feita pela Scott Consultoria, começando pela região sudeste do país. E segundo a apuração da Scott, está aí o preço mínimo, então, na região sudeste, não teve alterações nesta quarta-feira. Os preços, então, mantiveram estáveis em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A próxima região é a região sul. Região sul do país, segundo a Scott Consultoria, teve queda de 50 centavos no noroeste do Paraná, nas demais praças, sem alterações na cotação do boi gordo à vista. Região agora centro-oeste na sua tela, teve alta
de 50 centavos no sul de Goiás. Essa é a primeira tela da região centro-oeste, preços estáveis em Mato Grosso do Sul. Agora ainda a região centro-oeste, preço de Mato Grosso, Praça Mato Grosso, no sudoeste do estado, teve queda de 50 centavos na cotação do boi gordo, então, nesta quarta-feira. Vamos para a região nordeste. Região Nordeste também não houve alterações de preços nesta quarta-feira. Aí está a região Norte, que houve alta de R$1 no sudeste de Rondônia. E na região Nordeste não teve alterações nesta quarta-feira em Alagoas, na Bahia e também no Maranhão. Bom, e o Mais Pecuária vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Fica agora com Éder Campos com Na Batida do Martelo. Tchau, tchau.